Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo à aula 4 do curso de Introdução à Epidemiologia. A aula de hoje é uma aula mais teórica, não exige tantos cálculos. Na verdade, a última aula de medidas de frequência... A última aula de medida de frequência que a Amanda deu, ela exige muito mais essa questão prática de entender e manipular quantos vão estar nos grupos de exposição e de desfecho, para poder você fazer e traçar medidas de associação. Na aula de hoje, a gente vai entender as diversas formas de estruturar um estudo epidemiológico. Nós não iremos falar de todos, porque existem alguns que vocês vão ter mais contato em disciplinas mais avançadas. Nós vamos falar por exemplo, não vou falar de estudos híbridos, que mesclam um pouco de um estudo e um pouco de outro. A gente vai falar dos mais clássicos e os mais básicos, porque estamos numa disciplina de introdução. Bom, então, na epidemiologia, a gente tem uma série de etapas para poder garantir o sucesso do nosso estudo. E então, a gente primeiro tem um problema definido, ou um problema existente, só que a gente tem que dar limites a ele, colocá-lo dentro de uma moldura, para poder a gente conseguir até mesmo limitar os nossos achados, e também quando formos extrapolar aqueles nossos achados para toda uma população, para todo um grupo, eles fazerem sentidos. Depois que a gente colocou esse nosso problema dentro de uma moldura, nós estamos entendendo que existem coisas para fora daquela moldura que nós escolhemos não olhar. Então, dentro daquela moldura ali, qual que é a associação, o quanto aquilo é forte? Então, vocês viram na última aula que existem razões de risco, existem taxas de incidência. Então, quando existe uma associação, seja para aumentar o risco, seja para proteger para algum desfecho, o quanto isso está relacionado? Entender também quais são os pontos chaves dessa determinação. Então, quando a gente está falando de uma exposição e de um desfecho, o que é que de fato faz com que isso aconteça? E muitas das vezes, como nós falamos na primeira aula com a Cláudia, a gente raramente tem uma exposição levando a um desfecho. Isso é muito raro de acontecer. Então, como nós vamos ter diferentes exposições levando ao mesmo desfecho, como que a combinação disso aqui ocasiona o desfecho? E nessa combinação, existe alguma delas que é essencial ou não? E para que a gente faz isso, né? Geralmente a gente esquece essa última parte da definição de epidemiologia, que é para poder intervir na saúde da população. A gente está interessado em saber como que esse mecanismo opera e quais deles são os mais fundamentais, para justamente propor intervenções e estratégias, estabelecer políticas, implementar e avaliar. Então, como a gente tem esses dois lados, de entender quais são as exposições, quais delas são mais ou menos fundamentais, entender a força da associação que leva ao desfecho, para também intervir na saúde da população, essas formas de intervenção, essas estratégias de intervenção, de políticas, seja terapêutica com a inserção de um remédio ou uma vacina, ou seja preventista, a gente também tem formas de medir isso. E para cada uma delas, a gente vai ter um desenho de estudo e a gente tem que estar muito atento aos benefícios e desvantagens de cada um deles, para poder escolher, baseado tanto nessa moldura que a gente colocou, como também os nossos recursos de grana, tempo e pessoa, o que a gente vai precisar fazer. Então, na minha primeira aula, eu acho que eu falei bastante sobre a importância da definição da questão da pesquisa, né, do problema, qual que é a sua pergunta. Esse pensar, ele sempre vai estar pautado em muita conversa, muita discussão com as pessoas próximas de você, que é o que de fato você está querendo investigar. O problema é grande, mas você quer olhar apenas um retrato daquilo ali. E esse retrato você quer identificar exatamente o que, para quê. Então, a questão a ser perguntada, ela determina o desenho do estudo apropriado, a estratégia e tática. Então, não é
outras coisas que vão determinar, por exemplo, eu acho que deve ser assim, ou o Beltrano fez assado. Na verdade, o que eu quero perguntar, que é justamente o que eu quero descobrir, ela determina especificamente meu desenho do estudo. E como eu estou perguntando, vai exatamente delimitar a minha estratégia de cerceamento dos indivíduos para colocá-los em expostos ou não expostos. E de onde que eu vou partir? Eu vou começar investigando uma exposição ou eu vou partir do meu desfecho? Então, por isso que o que você quer descobrir, o que traduzido, qual que é a sua pergunta, ela identifica diretamente qual o seu desenho de estudo e, portanto, também vai te dar precauções de como que você vai definir as suas exposições, desfechos e níveis de cada uma delas. Bom, uma boa questão começa com uma pergunta clara e focada na questão da pesquisa. E uma boa questão, ela sempre vai estar explicitando a relação entre causa e desfecho, da mesma forma também quais são as variáveis de controle ou de ajuste que você irá fazer para determinar essa associação. Então, mais uma vez, uma boa pergunta de estudo, epidemiologicamente falando, ela vai estar preocupada em já deixar na pergunta qual que é a relação que você quer estudar, qual que é a sua exposição, qual que é o seu desfecho, qual é a população que você vai aplicar esse seu método. E por fim, mais aqui no final desse funil, quais são as variáveis de ajustes de controle que você vai aplicar no seu estudo para poder responder essa relação de causa e desfecho. Então, exemplificando, baseado nisso que eu falei nessas 3 etapas, quais dessas perguntas não é a melhor, mas qual é que é a diferença? A primeira pergunta é assim: a aspirina melhora a chance de sobrevivência após infarto do miocárdio? E a segunda, em pacientes que tiveram o primeiro episódio de infarto agudo do miocárdio, doses orais diárias em níveis baixos de aspirina levariam a maior taxa de sobrevivência quando comparado ao placebo? Então vejam, a diferença é a generalização. A primeira, ela é muito mais genérica. Eu quero saber se a aspirina aumenta a chance de sobrevivência após infarto do miocárdio. Só que uma boa pergunta epidemiológica, ela vai estar preocupada já nessa relação que foi dito, a exposição, que é a aspirina, e o desfecho, que é a taxa de sobrevivência, mas também na minha população, qual que é? Pacientes que tiveram esse infarto. E para o que eu vou controlar? Para as doses diárias. Então, quem toma mais ou para quem toma menos. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente está deixando já muito mais delimitado. Além disso, quando eu estou falando aqui dos tipos de comparação que eu estou fazendo, eu já estou dando uma dica do tipo de estudo que eu vou fazer. Então, aqui eu já sei que pessoas que tiveram infarto agudo do miocárdio vão ser comparadas pela exposição da quantidade de aspirina que vão tomar, e outros vão tomar um remédio placebo. E aí perceber se isso aumenta mais ou menos a sobrevida desse paciente. Quando a gente pensa sobre um problema dentro da ciência, é sempre interessante a gente fazer esse exercício metodológico. A ciência está sempre preocupada com aquilo que pode ser observado. E o que pode ser observado nem sempre quer dizer a olho nu, mas é simplesmente aquilo que eu consigo registrar e identificar para que aquilo possa ser reproduzido e então possa ser validado. Então, em geral, a gente parte de um conhecimento prévio de um problema ou de uma realidade. E aí, as lacunas que existem dentro dessa área do conhecimento vão pautar as minhas próximas perguntas. Muitas pessoas, já durante muitos anos, estudam praticamente todos os problemas da nossa sociedade. Só que nem tudo está respondido. Então, as lacunas desse conhecimento
vão me alavancar, vão me impulsionar para responder alguma coisa. Essa lacuna aqui que está faltando ser respondida, baseada em tudo que já foi dito, vai me dar uma hipótese. Então eu vou dizer, bom, se quando faz isso acontece A, se quando faz aquilo acontece B, se quando faz a outra acontece C, então se a pessoa fizer D, vai acontecer provavelmente isso. Então a gente parte de um conceito, que seria um diagrama causal, onde eu estou exemplificando que algumas exposições vão levar em maior ou menor magnitude a certo tipo de desfecho. Então essa minha teoria, que é muito pautada no conhecimento do problema, na revisão literária, nas conversas e seminários que a gente tem, vão nos proporcionar uma hipótese conceitual. Para eu conseguir provar essa minha hipótese, ou simplesmente refutar a minha hipótese, então eu vou passar a desenhar a operacionalização disso, que vai me dar a minha hipótese operacional. E isso vai estar delimitando o tema da nossa aula de hoje, que é a coleta dos dados, basicamente. Como é que eu vou fazer toda essa coleta? Quais vão ser os meus grupos? De onde eu vou partir? Então, o meu problema me fez ter uma hipótese. Dessa hipótese, eu tenho que operacionalizar. Como que eu vou comprovar isso aqui? Essas medidas é o que a gente vai estudar hoje, sendo que ainda tem outras etapas do método científico, porque de acordo com a sua coleta de dados e separação de sujeitos em amostras e subgrupos, você vai ter uma realidade, você vai ter ali os dados da sua pesquisa, que vão ser os seus achados empíricos. E aí, se você fez tudo certinho, todos os seus modelos, as suas comparações, vão te levar a ter conclusões que você ou vai aceitar aquela hipótese que você fez lá no início, ou você vai refutar aquela hipótese que você fez no início. Então, todo esse jogo, ele tem que ser muito bem desenhado, ele tem que ser muito bem explicitado e muito bem pensado, para poder o seu método, para poder o seu estudo ser um estudo válido e que você depois consiga ter credibilidade nos seus achados. Então, quais são essas diferenças da hipótese conceitual para a hipótese operacional, que é o que a gente vai fazer hoje? Tem um problema, eu tenho uma hipótese, como que eu vou atrás da comprovação disso epidemiologicamente falando? A hipótese conceitual, ela é uma ideia que vai estar sendo proposta geralmente por você para conhecer melhor ou para explicar um evento. E a gente está determinando esses dois tipos de atividade, conhecer ou explicar, porque as nossas investigações elas podem ser simplesmente para descrever onde mais ocorre ou onde menos ocorre, com mais incidência, com mais velocidade, com mais agravos ou não. Ou eu posso estar querendo explicar aquela doença, que seria fumar mais de 10 cigarros ao dia aumenta a chance de câncer de pulmão. Então eu não estou descrevendo quem tem mais, quem tem menos câncer de pulmão, mas estou tentando explicar a causalidade dessa doença. Então, partindo disso, eu passo para a operação, que é o que vai possibilitar esse teste observado na prática, que vem daqui de cima. Essas duas etapas dessa transformação, do como que eu vou conseguir observar e registrar esse meu processo de hipótese, esse meu processo causal, vai me dar o meu desenho de estudo, que nada mais é do que um protocolo específico para a condução de um estudo. E ele vai fazer justamente essa ponte. Então, eu tenho aqui essa hipótese, eu vou operacionalizá-la dessa forma para poder saber se as minhas hipóteses vão ser aceitas ou refutadas, e essa ponte para fazer com que isso seja válido cientificamente são os nossos desenhos de estudo, ok? Então, a gente vai fazer agora um exercício mental para a gente pensar na nossa hipótese conceitual e operacional. Então, a gente está com uma dúvida antes ali de vários estudos sobre doença coronariana, se o consumo de café é fator de risco para a doença coronariana. Então, a gente tem um conceito, existiam muitos estudos, existiam muitas investigações
E aí parecia fazer um certo sentido. Então, como que a gente vai conseguir comprovar isso? Como que a gente vai conseguir registrar e observar? Como vai ser esse protocolo? A gente está passando agora para a hipótese operacional. Então, como é que foi feito? Uma amostra aleatória de indivíduos da cidade de Los Angeles, com uma idade ali de 40 a 59 anos, eles referiam o consumo de pelo menos 3 vezes café num dia. Então, eles vão ser mais suscetíveis ao desenvolvimento de doença coronariana dentro dos próximos 10 anos do que o mesmo grupo de homens da mesma idade, mas que não refere o consumo de café. Então, vejam que agora a gente começa a operacionalizar esse tipo de coisa. Só que esse desenho de estudo, a gente tem que pensar sempre na nossa pessoa e nas nossas exposições. Então, na verdade, o que estava por trás dos achados desse estudo, que foi achado uma relação entre o consumo de café e o desenvolvimento de doenças coronarianas, é porque, na verdade, existia um confundidor por trás dessa exposição aqui. Em média, pessoas que tomam muito café também fumam, é um hábito associado dentro da população. E então, quando se acha que o consumo de café estava associado ao desenvolvimento de doença coronariana, é porque, na verdade, essa relação causal aqui estava confundida por o hábito do tabagismo. É por isso que pensar na sua pergunta e definir os seus grupos e como que você vai estudar, vai definir o seu sucesso ou fracasso do estudo epidemiológico. E aí, quando a gente começa a raciocinar sobre isso, do caramba, então eu fiz o estudo, eu coletei os dados, eu calculei todos os meus modelos matemáticos, mas ainda assim meu achado é uma associação espúria, porque está sendo muito mais explicada por um confundidor. Então, não está nem sendo explicada, está só sendo confundida. O que a gente tem que parar para pensar que vai determinar, esse estudo é desse tipo, esse estudo é do outro, e como fazer isso da melhor forma? Tem algumas etapas. Então, em primeiro lugar, é o pesquisador que vai manipular o fator de exposição, ou isso vai ser dado de forma autônoma aos indivíduos? Vamos pensar exatamente neste caso, que a gente acabou de dar do consumo de café e doença coronariana. Você vai manipular a exposição, ou seja, você vai pegar um grupo e vai dizer, você vai tomar uma xícara de café por dia. Você, os fulanos, vão tomar 2, os beltranos vão tomar 3. Ou você simplesmente deixou as pessoas viverem as vidas delas e só observou as relações causais. Então, se você faz isso, você manipula as pessoas para dentro de cada exposição ou da não exposição, você está intervindo na vida daquelas pessoas, na operacionalização disso. Neste caso, o que foi feito, as pessoas referiam se usavam, se consumiam ou não café, isso foi apenas observado e vai ter mais ou menos vantagens. E, além disso, a alocação das pessoas que vão tomar café ou não, que não tomam café, ele é feito de forma sorteada, aqui vem 50 para cá, 50 para ali, ou ele é feito de forma intencional. No nosso caso, a exposição, a alocação de expostos foi feita de forma intencional. Eu sabia que essas pessoas consumiam pelo menos café pelo menos 3 vezes ao dia, então eu intencionalmente os classifico como expostos. Eu só não manipulei a exposição dessas pessoas. Então perceba como uma coisa é diferente da outra. E como que a gente vai analisar esses indivíduos? Eu vou registrar o tempo de contribuição de cada um deles. Eu vou verificar se cada um deles vai possuir o desfecho ou não, ou eu vou agrupá-los. Por fim, a seleção dos participantes é feita de acordo com a exposição ou feita de acordo com o desfecho. No caso do nosso exemplo aqui, do café e doença coronariana, a gente está selecionando as pessoas pela exposição. Bebe café 3 vezes ao dia, não bebe café 3 vezes ao dia, então você é exposto, não exposto, e eu vou estudar se você desenvolve ou não as doenças. A gente poderia pensar em outro exemplo, onde já começa do desfecho
isso seria completamente diferente. Eu poderia pegar um registro hospitalar, verificar todo mundo que tem doença coronariana e daí ligar para as pessoas para dizer, no último ano, quantas vezes você se expôs a tal coisa, quantas vezes fumou muito café, como foi que você fumava. Então, de onde eu estou partindo vai definir o meu tipo de estudo. Existe ainda um terceiro tipo de estudo que vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E vocês vão ver que esse é um dos mais simples de entender e classificar, que geram menos dúvidas. E aí, essa nossa análise, como a gente está fazendo, né? A gente está indo para frente, a gente está indo para trás, ou a gente está pegando apenas no mesmo momento? Essas perguntas que a gente está fazendo aqui, ela é um ótimo guia para você parar e pensar qual que é o seu desenho de estudo. Porque quando você responder cada uma dessas perguntas aqui, você vai saber exatamente e sem dúvidas se o seu estudo ele é um estudo experimental, se ele é um estudo de observação, e além disso, dentro deles, se você vai fazer um estudo de caso controle, se você vai fazer uma coorte, se você vai fazer um ensaio clínico, ou se você vai fazer um estudo seccional, que são os estudos que a gente vai tratar na aula de hoje. Então aqui é uma ótima dica de você parar, pensar na sua dissertação de mestrado e de doutorado e responder todas essas perguntas, e com base nelas e o conteúdo da aula de hoje, você vai entender exatamente qual que é o seu tipo de estudo. Em primeiro, a gente partiria da raiz do problema dos dois grandes tipos de estudos epidemiológicos entre experimental e observacional. E a gente já falou, já deu uma introdução aqui do que é um e do que é o outro. No estudo experimental, o pesquisador manipula o fator da exposição, que para o nosso exemplo do consumo de café e doença coronariana não é o caso. Nós não estamos determinando quantas xícaras de café cada indivíduo ou cada grupo de indivíduo vai consumir. As pessoas já consomem e eu apenas vou observar se isso leva a mais ou menos ocorrências de doença coronarianas. Então, no estudo experimental mesmo, os experimentos verdadeiros elas são alocadas de forma aleatória, porque eu vou determinar quem vai receber minha exposição ou não, e a alocação desses dois grupos ela é completamente aleatória, e às vezes eu não sou nem eu que decido, é um cálculo probabilístico, até mesmo um sorteio, que é para justamente você ter uma comparabilidade, e a única coisa que vai diferenciar esses dois grupos é, de fato, a sua exposição. Por que a gente fala nos experimentos verdadeiros? Tem falsos? Na verdade não é isso. É porque nós temos estudos experimentais, onde o investigador vai de fato manipular toda a exposição e a alocação randomizada dos grupos, e tem uns que são quase experimentais, que você não vai alocar de uma forma randomizada entre expostos e não expostos. Você já parte de alguma coisa na sua população e os coloca como expostos e os outros como não expostos. E aí é justamente o que eu estou colocando aqui nesse segundo ponto, que quando a alocação entre os grupos de expostos e não expostos ela não é feita por você de fato, então esse estudo é um estudo quase experimental. E a maior diferença de qualquer estudo experimental para o observacional é que no segundo, o pesquisador não vai manipular o fator de exposição. Então, logo, também, ele não vai conseguir fazer a alocação aleatória em grupos de expostos e não expostos, essa randomização. Vejam, o estudo observacional, ele tem grupos de exposto e grupos de não expostos. Ele tem que ter. O que não vai acontecer é que no estudo observacional, esses dois grupos eles não vão ser formados aleatoriamente, como a randomização, onde eu coloco alguns indivíduos aqui e alguns outros indivíduos aqui aleatoriamente. Eles são colocados baseados em uma intenção, baseados em uma pré-história deles, em algum relato e etc. Então, não confundam o que é muito comum de confundir aqui. Os dois tipos de estudos, experimental e observacional,
Ambos possuem grupos de exposto e não exposto. A diferença é que, no estudo experimental, o pesquisador manipula essa exposição e, na maioria das vezes, essa alocação ela é feita de forma randomizada. No estudo observacional, essa exposição não vai ser definida pelo pesquisador. Os indivíduos ou grupos de indivíduos já se expõem ou não àquilo e a alocação de expostos ou não expostos vão vir dessa característica já. Simples assim. E aí, quando eu sempre falo, né, indivíduos ou grupos de indivíduos, é porque a sua unidade de análise, se você está pegando um indivíduo a cada um e registrando se ele se expõe e se essa exposição aumenta ou diminui o desfecho dele, vai determinar tipos de estudo. Quando você já salta dessa dimensão e você está estudando grupos de indivíduo, que aí vão ser geralmente estudos que vão levar em consideração cidades inteiras, estados inteiros ou populações, então você já está transformando o seu estudo em um estudo ecológico. E aí, no estudo individual, seja ele experimental, seja ele observacional, você vai coletar os dados sobre a exposição e o desfecho para cada indivíduo. Então você vai conseguir fazer cálculos de maior associação para todo mundo. E a estratégia de análise vai empregar justamente isso. E um exemplo, por exemplo, é o estudo do ELSA. Então, o estudo do ELSA, ele é uma coorte e para cada indivíduo se realiza sempre os testes, exames, desfechos, ligações, questionários, tudo mais. Então, você consegue definir essas relações causais para cada indivíduo. Nos estudos populacionais, não. Os dados eles vão se referir às médias da população, às médias do grupo, que é justamente o que eu acabei de falar, que são cidades, estados ou países. E você pode fazer um exemplo, já que a gente está falando aqui de consumo de café, tabagismo e tal, como que é o consumo médio de cigarros daqueles habitantes e a taxa de mortalidade por câncer de pulmão. Então você vai conseguir saber, por exemplo, esse grupo aqui da cidade consome em média tantos cigarros versus esse outro grupo aqui da cidade que consome em média outra quantidade. E aí você consegue comparar essas duas coisas, só que seus achados eles vão valer para médias da população, tá? Então sempre pensando nisso, você consegue diferenciar o seu tipo de estudo. Bom, então, pensando nas nossas perguntas de pesquisa, e o que eu já falei lá no começo da aula, nós teremos basicamente dois tipos. Um vai estimar a frequência. A gente vai descrever, a gente vai mensurar o quanto isso acontece. Seja entre a exposição e o desfecho, ou o contrário, do desfecho e a exposição. Então eu vou estar descrevendo. Isso é importante, isso também tem a sua complexidade de fazer. Então aqui eu vou ter tantos por cento disso versus tantos por cento daquilo, então esse aqui, papapá. Um outro tipo, eu vou estar preocupado em estimar as causas daquele meu desfecho. E estudos como esse, eles são muito mais complexos e eles requerem uma hipótese conceitual e diagramas causais muito mais sólidos, porque você não está explicado só em mensurar e especificar as distribuições das doenças ou das exposições. Você está preocupado em dizer que certos níveis de exposição, em maior ou menor grau, vão levar aquele desfecho e o quanto isso ocorre. E, na verdade, todos esses critérios de causalidade, para você dizer que certas exposições levam a um desfecho, foi determinado mais ou menos ali no final da década de 90, e vocês vão ver no capítulo do Kleinborn que tem algumas condições, alguns preceitos, alguns ainda válidos e outros não, para você dizer que existe realmente uma relação causal entre a exposição e o desfecho. Então,
o que você vai conseguir coletar, aonde você vai conseguir coletar e o tempo, dinheiro e pessoas que você tem vão determinar como é que você vai, o que você vai conseguir fazer, o que será possível de descobrir. E é claro que isso tem que respeitar um certo limite, porque se eu estou preocupado em determinar uma causalidade, por mais que eu tenha poucos recursos, com todos os cuidados metodológicos e estatísticos, eu posso ainda fazer um estudo causal. Então não é o que eu quero ressaltar aqui, não é que por ter poucos recursos ou recursos limitados, que você só vai escolher um tipo de estudo. Não é isso. Mas é porque dependendo do que se tem, de tempo, dinheiro, pessoa, você vai conseguir responder mais ou menos certos tipos de pergunta. E esses nossos indivíduos, eles em geral vão vir de amostras da população. Porque os estudos que levam em consideração toda aquela população, seja de uma cidade, eles geralmente custam muito caro e eles nem sempre levam em consideração nas suas perguntas e medidas aquilo que você quer investigar. Então, se você está pegando só um grupo daquela população, por maior que seja, mesmo que seja um grupão mesmo bem grande, aquilo ainda é uma amostra. Se você está pegando toda uma população, então você já está fazendo um censo. E aí isso vai delimitar o que é que você vai fazer aqui, ok? Então, como que eu vou estimar as minhas frequências, né? Na última aula vocês viram quais são os tipos de medidas de frequência de doença e como é que eu vou estimar, então, o que eu preciso, quais são os tipos de pergunta, quais são os parâmetros e como que eu tenho que pensar minha população quando eu quero falar sobre as frequências da doença, da exposição e do desfecho. E não pensa agora nas relações causais, tá? Pensa no primeiro tipo de pergunta, estimar a frequência. Bom, são exemplos de perguntas para estimar a frequência, por exemplo, qual é a prevalência de diabetes no Brasil em 2013? Não é fácil responder isso. Você vai ter que pensar como que você vai pensar nisso, população, como que você vai medir diabetes, se vai ser por testes clínicos, se vai ser autorrelatado e quais os problemas disso. Vejam, não é porque é uma pergunta genérica e simples que vai ser fácil de fazer. Essa pergunta aqui, para ser respondida, vai levar muito tempo e muito dinheiro. Um outro exemplo de pergunta para estimar a frequência é qual é a taxa de incidência de diabetes entre os idosos em uma certa cidade. Então lembra que da última aula a taxa de incidência são a quantidade de novos casos sobre a população exposta àquele risco. É muito diferente de você perguntar qual é a taxa de prevalência, mas ambas as pesquisas estão preocupadas em estimar uma frequência ainda. E por fim, você pode fazer um estudo populacional, onde você vai estudar o grupo inteiro, de forma agrupada, que é qual é a média de glicemia dos servidores da UFRJ em 2014. Então esses são exemplos de perguntas que vão tentar estimar as frequências. O que eu consigo calcular disso aqui? Bom, para as prevalências, eu vou conseguir estimar as proporções e também as razões de proporção. Então eu vou saber que, por exemplo, no estudo do ELSA, por exemplo, no início do estudo nós tínhamos 20% de pessoas com diabetes, então isso é uma proporção. E aí eu posso fazer depois uma razão de proporção, a proporção entre homens e a proporção entre mulheres, e saber quanto cada um tem a mais que o outro, se é que tem. Ou ainda eu posso calcular uma taxa. Lembra que a taxa, ela sempre é uma medida que vai estar incorporando duas grandezas no seu cálculo. Dentro da epidemiologia, a gente vai estar falando de novos casos dentro de uma população em determinado tempo. Então, quando a gente diz que a taxa de incidência é de 18 casos a cada 10 mil pessoas ano, isso é uma taxa, porque eu estou colocando tanto as grandezas de pessoas e casos novos ao tempo. Então, tudo isso eu posso calcular para estudos que vão tentar estimar a frequência. E se eu estou fazendo estudos agrupados, populacionais, eu posso ainda medir médias, se for uma variável numérica, ou eu posso fazer medianas, ou eu posso fazer a categoria mais frequente. E se eu estou falando de uma variável
numérica, eu posso falar ainda de desvio central, ou eu posso ainda falar de outras medidas, desvio padrão, desculpa, ou falar ainda de outras medidas de dispersão, como por exemplo os intervalos de confiança. Então todos esses parâmetros são parâmetros que a gente precisa ou pode calcular e apresentar em estudos que estão estimando frequência. E a minha amostra para fazer isso, né? Ela de fato precisa ser uma amostra representativa. E aqui é um bom exercício para se pensar, principalmente para as pessoas que não cursaram ainda a estatística, que é justamente como que inquéritos pesquisam 2.000 pessoas no Brasil para a intenção de voto e a margem de erro para mais ou para menos é de 5%. É porque você está pegando uma amostra representativa do Brasil inteiro. Então, existe, obviamente, um cálculo da quantidade da amostra, que tem que levar em consideração a sua força, o seu poder e o quanto você quer errar, mas você pode fazer isso também de uma forma representativa. Então, se o eleitorado, a nossa população de eleitores é mais composta de mulheres por homens, essa sua amostra tem que carregar isso para dentro dela. As proporções de renda, de distribuição geográfica. Então, sabendo o quanto você tem que ter de cada substrato do todo, você pega uma amostra representativa e essa amostra ali já vai ter para quanto, para mais ou para menos, você vai errar e conseguir extrapolar todos os seus dados. Esse é um esquema de como a gente consegue fazer uma amostra representativa. Então, nós temos uma população. A população aqui é grande. Então, eu vou fazer um cálculo da minha amostra, um cálculo amostral da minha amostra, para eu saber, bom, se eu quero responder, se a minha população é tanto, que sei lá, minha população é 5 milhões, e a minha margem de erro é só de 5%, o quanto que eu preciso ter nesse meu estudo para conseguir ter uma amostra representativa. Então, existe toda uma equação e você, por essa probabilidade, vai ter a sua amostra. E essa amostra, ela já vai carregar junto com ela quanto que você vai acertar para mais ou para menos na média da população. E aí, você fazendo isso de forma correta, você consegue extrapolar isso de volta, se a sua amostra é uma amostra representativa. Isso, pensar sobre isso, vai dar para vocês uma consciência de como discutir os resultados dos seus achados e também das questões epidemiológicas que a gente vai tratar. Bom, vamos fazer um intervalo então, dá um tempinho, bebe um copo d'água que a gente volta para a parte B da aula.